Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Meditações em Provérbios. Semana passada nós tivemos nosso primeiro encontro e falamos sobre o clamor da sabedoria. Vimos como a sabedoria tem clamado para ser ouvida, para ser adquirida e fomos desafiadas a avaliar o nível da nossa sabedoria nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que o jeito de ser mulher tem se transformado a cada dia e muitas vezes trazido inclusive muitos prejuízos para a sociedade exatamente pela falta de sabedoria. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre palavras adequadas, um tema muito importante que anda lado a lado com sabedoria. E o livro de Provérbios traz inúmeros versículos sobre as palavras, sobre a língua, sobre a fala, sobre a nossa boca, seus efeitos, consequências, dá dicas para nós também. Então é interessante a gente poder considerar isso. Mas não é só o livro de Provérbios que nos alerta sobre a necessidade de termos palavras adequadas. O livro de Tiago no Novo Testamento também fala sobre isso. No capítulo 1 ele fala sobre sabedoria e no capítulo 3 ele fala sobre o poder da língua. É interessante que Tiago ele chega a comparar a língua com fogo, dizendo que uma pequena brasa pode colocar em chamas uma floresta inteira. É o poder devastador da língua, um poder que pode ser destruidor. E aí ele chega a dizer que uma pessoa, às vezes, fala palavras que bendizem ao Senhor e logo depois estão amaldiçoando as pessoas. E aí ele pergunta, como pode isso acontecer? Mais do que isso, ele diz, isso não deveria acontecer. Pare para pensar na sua vida, na sua trajetória, quantas vezes você já arrependeu de coisas que você disse? Quantas vezes você gostaria de voltar atrás e não dizer aquelas palavras para aquela pessoa, naquele dia, daquele jeito, não é verdade? Quantas vezes você já teve que procurar alguém para se desculpar por causa das palavras que você usou? Nós somos muito desafiados nisso. E a nossa sabedoria, ela é muito medida pelas palavras que nós falamos. Porque normalmente as pessoas, na maioria das vezes, se expressam por meio de palavras. É por meio das palavras que nós demonstramos os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades. E aí o que sai da nossa boca evidencia, na verdade, o que há dentro de nós. E isso é profundo. Tanto que Tiago mesmo fala nesse questionamento, como é possível, né? A mesma pessoa dizer coisas boas e ruins, ele traz como exemplo, será que dá para sair água doce de fonte amarga? E a pergunta para nós é, qual tem sido a nossa fonte? A origem das nossas palavras? O que há dentro de nós? Isso é importante ser respondido, ser considerado, porque o que há no nosso interior é que vai produzir as palavras que falamos. A nossa essência, a nossa fonte, isso que está dentro de nós, é que determina as palavras que vão sair da nossa boca. E aí a pergunta que vem para nós sempre, e que deve sempre nos inquietar, e eu sugiro que você decore esse versículo, e enquanto estiver em situações de avaliar suas palavras, pense nele. Você tem sido mestre da sua boca? Porque Provérbio diz que o coração sábio é mestre da sua boca. Ele governa as suas palavras, ele instrui a sua boca, a sua língua. É um assunto que a gente precisa pensar e lembrar que ele está totalmente ligado à questão da sabedoria. E aí tem vários versículos, né, que trazem para nós essa ideia dos efeitos que essas palavras causam. Às vezes são efeitos positivos, às vezes efeitos negativos. Uma coisa é certa, tudo que nós falamos produz um efeito, gera consequências. E mais, não só na vida de quem ouve, mas também na vida de quem fala. Então, por isso é crucial que nós consideremos muito bem se nossas palavras têm sido adequadas para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão ao nosso lado. Pensando nesses efeitos, né, às vezes positivos, às vezes negativos, olha o que diz o versículo 24 do próprio capítulo 16 de Provérbios. É interessante a gente pensar nele e ver como que pode ser bom dizer palavras adequadas. Diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Bênção demais, não é? Como nós gostamos de conversar com alguém que tem palavras agradáveis para nos oferecer. Nos deixam mais alegres, mais leves, nós nos divertimos mais, nós somos estimulados, motivados,
Muita coisa boa procede da palavra adequada, da palavra agradável. E ele chega a dizer que é medicina para a alma, traz cura, traz bem-estar. Se nós gostamos de receber essas palavras, por que nós não somos aquelas pessoas que oferecem essas palavras às pessoas? Ter palavras agradáveis para oferecer faz com que nós sejamos desejáveis, faz com que as pessoas queiram estar ao nosso lado, ouvir o que nós temos a dizer. E como é triste quando o contrário acontece, ninguém quer ouvir o que a gente tem a dizer, ninguém considera, porque normalmente o que temos a oferecer não é muito agradável. Mas tem também no capítulo 15, ele traz 3 versículos que eu gosto muito, que nos ajudam também. No versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Para lembrar aí, quantas vezes nós estivemos em rodas de conversa, 3, 4, 5 pessoas, até mais, e surge um assunto polêmico e todo mundo está debatendo, cada um apresentando seus argumentos. E aí, 2 coisas podem acontecer. Normalmente acontece, não a mesma roda, né? Sempre tem aquela pessoa que traz a palavra branda, e ao trazer essa palavra branda, o efeito é tranquiliza o ambiente, traz paz, né? Ameniza, acalma os ânimos. Por outro lado, tem a pessoa que traz palavra dura, aumenta o embate, e aí acaba suscitando o quê? Fazendo aparecer o quê? Sentimentos de ira, sentimento de raiva, e aí aquela conversa que poderia ser saudável vira uma briga. Não apenas uma discussão, mas uma briga, para ver quem vai ganhar de acordo com os argumentos que apresentar. E aí é triste porque muitas vezes, por causa dessas discussões, o que acontece? Ela termina, uma hora ou outra ela termina, mas nós voltamos para casa carregando, às vezes, sentimentos ruins. E isso eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu já tive situações, às vezes na família, às vezes com pessoas na igreja ou no trabalho, em que, para defender uma ideia, eu extrapolei, me arrependi, tive que pedir desculpas. São coisas que acontecem na nossa vida, e como seria bom se isso não fosse uma realidade constante? Às vezes isso pode acontecer porque nós somos falhos, somos pecadores, não é verdade? Mas isso não pode ser o comum. Então nós precisamos entender que, por mais que às vezes nós possamos tropeçar nas nossas palavras, a constante da nossa vida deve ser essa palavra branda, que traz paz. O versículo 4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. É assim. Então, palavra serena é vida. Palavra perversa, palavra dura, é destruição. E no versículo 23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Você já teve experiência de alguém te procurar para dar algum conselho e você ter essa palavra boa para oferecer, essa palavra adequada? Ela foi dada do jeito certo, na hora certa. E aí essa pessoa que recebeu ficou feliz por isso, foi abençoada por isso e te procurou outras vezes. Porque sabe que essa fonte tem coisas boas a oferecer. São os efeitos da língua na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Mas é interessante que esses efeitos, aqui nós falamos apenas de efeitos positivos, né? Mas tem mais um versículo que ele fala tanto de um efeito positivo quanto de um negativo. Está no capítulo 13, o versículo 3. Olha que interessante. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Isso dá para a gente avaliar. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam de menos. Às vezes nós achamos que as que falam de menos é porque são muito passivas, não expressam bem suas opiniões. Por um lado pode ser, mas nem sempre. Talvez essa pessoa que fala menos do que o comum pode ser porque ela tem cuidado disso aqui. Tem entendido que se ela guarda a sua boca, se às vezes ela retém suas palavras, se ela mede bem as suas palavras, ela está guardando a sua alma, preservando a sua alma. Enquanto que às vezes tem pessoas que falam demais. Necessariamente, não há nada de errado em falar muito. E às vezes isso tem a ver com o nosso temperamento. Pessoas que são mais comunicativas, naturalmente vão falar mais. Mas nós precisamos avaliar o conteúdo da nossa fala. O que tem saído da nossa boca? E às vezes, é como disse aqui, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Pode ser que não seja naquele momento exato,
mas ao longo do tempo, porque isso é uma constante, pode virar, sim, uma destruição para essa vida. O capítulo 10, traz para nós uma reflexão que tem a ver com isso e ela é interessante, sobre o falar demais. Olha o que ele diz, capítulo 10, verso 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, é sábio. Então, aqui já traz algo profundo para a gente poder considerar. Quando nós falamos demais, como alguns dizem, né? Falamos pelos cotovelos, a possibilidade de pecar é muito grande. Ela é maior. Quanto mais nós falamos, maior a chance de transgredirmos, maior a chance de ofendermos alguém, agredirmos alguém, maior a chance de errarmos, de pecarmos, porque a Bíblia disse isso. No muito falar, não falta transgressão. E esse é um ponto importante para a gente considerar, porque ele está aqui falando sobre pecado, sobre algo que faz parte da nossa natureza e que nós temos que lutar constantemente contra ele. Nós temos que vencer o pecado todos os dias. Às vezes tem pessoas que, por causa do seu temperamento ou porque já considerou muitas coisas da Bíblia sobre as palavras adequadas, não tem tido muita dificuldade quanto a isso. Mas existem outras pessoas que ainda têm muita luta quanto àquilo que diz, quanto os efeitos negativos do que diz têm produzido na vida das pessoas e na sua própria vida. Então, irmãs, o que tem saído na nossa boca fatalmente trará efeitos. Às vezes serão bons, às vezes serão ruins. E não só para quem ouve, mas também para nós que falamos. Porque veja bem, se nós somos o tipo de pessoas que falamos demais, nós naturalmente produzimos em nós um espírito agitado, inquieto, e que nem sempre é bom. Ou às vezes, se falamos coisas que não devemos, produz também em nós sentimentos ruins, de mal-estar. Não é ruim quando a gente vai deitar para dormir e lembra de coisas que falamos e aquilo causa um mal-estar tão grande, que vontade de voltar atrás, não é verdade? E aí, vai lá para o capítulo 18, você pode ver também algo mais interessante, versículos 6 e 7. Ai, é dura essa palavra aqui, mas olha só o que ela diz. Os lábios do insensato entram na contenda, ele quer briga, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Nós lemos ali atrás que aquele que modera os lábios, ele guarda a sua alma. Aqui a gente vê o contrário. O que fala demais, ele acaba produzindo um laço para a sua própria alma. Destruição para a sua vida. São efeitos negativos. Até quando nós queremos desfrutar desses efeitos negativos simplesmente pelo fato de que não temos conseguido controlar as nossas palavras, ser mestre da nossa boca? Até quando nós vamos viver assim? Até quando você vai continuar travando lutas, batalhas na sua vida, simplesmente para fazer prevalecer as suas ideias, os seus pensamentos? Será que vale a pena? Será que vale a pena? E um último texto, pensando nos efeitos, está lá no capítulo 29. Ele nos ajuda também a pensar sobre isso. O versículo 20, ele diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Aquele que fala sem pensar? Ele diz: maior esperança há para o insensato do que para ele. Irmãs, por mais que nós possamos achar até bonito, até uma grande qualidade, falar muito, nós precisamos avaliar se o que nós temos falado tem sido adequado. Tem produzido vida, tem trazido paz, tem trazido alegria, tem sido uma boa palavra a ser dada, uma boa palavra a ser ouvida. Porque senão as pessoas ao nosso redor vão sofrer conosco. E nós vamos sofrer conosco mesmo. Nós vamos colher os frutos de viver uma vida recheada de palavras inadequadas. E o livro de Provérbios, ele traz para nós uma dica muito simples, mas não é muito fácil de ser seguida. Mas é uma dica simples, que basta você se lembrar disso, se empenhar para colocar em prática. Está no capítulo 17 de Provérbios, os versículos 27 e 28 de Provérbios dá essa dica para nós.
Se você tem sofrido por causa das palavras que têm saído da sua boca, que muitas vezes têm sido inadequadas, considere isso. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é um homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Essa é a dica para nós. Uma dica simples. Você quer ter palavras adequadas? Primeira coisa, fale menos. Quanto menos nós falarmos, quanto mais nós retermos as nossas palavras, menor será a chance de cometermos erros, de pecarmos, de ofendermos as pessoas. Então, reter a palavra é o mesmo que possuir conhecimento, possuir sabedoria. Ele chega a dizer, aqui neste provérbio, que até o tolo, quando se cala, parece um sábio. Então, há uma beleza maravilhosa no silêncio. Há algo bom a se aprender no silêncio. O silêncio traz sabedoria, demonstra sabedoria. E ele fala aqui de uma coisa bonita que é o sereno de espírito, algo que anda junto com as nossas palavras. Eu falei disso aí um pouquinho atrás. As nossas palavras determinam o nosso estado de espírito. Quanto mais de paz, quanto mais adequadas, alegres, leves são nossas palavras, melhor nós nos sentimos. Ficamos serenos, tranquilos, em paz. E é bom ficar assim, não é? Então, irmãs, esse é um desafio muito grande para nós. Alinhar as nossas palavras com a nossa sabedoria. Lembrando que precisamos fazer uma análise profunda, séria e honesta sobre por que nossas palavras muitas vezes têm sido inadequadas. É porque a fonte é amarga? Precisa ser transformada. E graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nessa transformação. A palavra de Deus também nos ajuda nessa transformação. Cada um desses versículos que lemos nos ajudam a pensar sobre isso. E eu gostaria de propor um desafio para essa semana. Semana passada o desafio foi você procurar alguém e pedir para te ajudar a avaliar seu nível de sabedoria, né? Destacando os pontos bons que você tem para potencializar e aquilo que não está tão bom, que pode e deve ser melhorado. O desafio para hoje, ele é pessoal, você não vai precisar de ninguém. Você vai fazer uma lista do tipo de palavras que saem da sua boca. Na maioria das vezes. Você normalmente tem dito coisas que demonstram coisas boas ou coisas ruins? Você murmura muito, reclama muito? Ou você agradece mais? Faça esse paralelo entre agradecer e murmurar. Que palavras que saem mais da sua boca? Entre falar palavras otimistas e pessimistas, o que sai mais da sua boca? Tenta fazer uma lista do que sai da sua boca normalmente, na maioria das vezes. Você mais fala bem das pessoas ou você mais fala mal das pessoas? Fazer essa lista nos ajuda a estabelecer metas para a gente poder mudar naquilo que precisa ser mudado. Então, seguinte, apesar de ser um desafio pessoal, ninguém vai olhar a sua lista, mas se você cumprir esse desafio, não só nessa semana, mas ter ele na sua mente, no seu coração como algo a ser observado sempre, isso vai trazer bons frutos na sua vida e com certeza a sua mente estando sempre conectada com a ideia de sempre investir em lançar palavras abençoadoras, palavras adequadas para as pessoas que estão perto de você, você vai conseguir ser bem-sucedido nisso. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse desafio de ser mestre da nossa boca. E semana que vem nós nos encontramos novamente e para falar sobre um outro assunto que anda junto com palavras adequadas, com sabedoria, que é ações prudentes. Até lá, boa semana para todos vocês.